Olá, famílias da Ecoescola, bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Ecoar Parentalidade. Eu sou a Aline Basso, diretora da escola, mãe de 3 crianças, e eu estou aqui novamente com a Cássia e com a Marina. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que costuma mexer com a casa inteira. Socorro, o meu filho não dorme. A hora de ir para a cama é uma batalha. Ele enrola, pede água, pede história, levanta várias vezes. Parece que esse sono nunca chega. A família está exausta. A hora do sono é um desafio mesmo. E se as crianças não dormem, o adulto também não dorme, no outro dia está todo mundo no limite. E na escola a gente percebe muito uma criança que não teve uma boa noite de sono. Sim, até porque em termos de desenvolvimento, o sono é essencial para o desenvolvimento cerebral. Sim. Então, quando a criança não dorme, isso se reflete em todo o dia que ela vai estar passando ali. E uma experiência muito interessante que a gente tem na escola é com as crianças que têm esse horário do sono após o almoço. E volto a falar, é a previsibilidade. Existe aquela rotina, as professoras seguem a rotina, falam para a criança o que vai acontecer depois, levam para o horário do sono, criam um ambiente também para esse sono, para desacelerar as crianças, né, que estão vindo das atividades que estavam ocorrendo antes, e elas criam esse ambiente como? Diminuindo a luz, a intensidade da luz, colocando uma música mais calma, instrumental, e repetindo que é o horário do sono. Agora é a hora da gente dormir. E fazendo essa rotina todos os dias. E eles acabam acalmando e dormem. E às vezes eles vão acordar, a gente simplesmente faz assim, eles voltam a dormir. É fantástico. Eu acho interessante, né? Porque eu como mãe, como educadora, eu tenho as duas visões. Então, muita coisa que não dava certo em casa, eu falava assim, como que vocês conseguem, né? Porque aqui em casa eu falava, nossa, demorou para dormir? Não, dormiu sozinha. Eu falava, mas como? Em casa eu tenho que ficar lá, balançando, né? Insistindo para dormir. Mas o que acontece, né? O ambiente escolar, ele realmente tem essa rotina estabelecida, tem os amigos, porque os amigos estão indo dormir, então eu vou dormir junto, né? E tem todo esse preparo, assim, a criança vai aprendendo que ela consegue dormir sem a mãe e sem o pai. Porque quando a gente pensa na hora do sono, na visão de uma criança, é algo muito assustador. Tem vários livros infantis que falam sobre isso, né? Tem um que é bem conhecido, Boa Noite Lua, que ele é bem famoso. E ele fala, inclusive tem uma parte que ele fala assim, boa noite ninguém. Porque é o coelhinho que vai dando boa noite pro prato, boa noite pro ratinho, e aí boa noite nada, boa noite vazio, boa noite ninguém. Porque aquilo é um nada para a criança. Eu vou fechar os olhos, lembrando que para a criança, né, que está nesse período do pré-operatório, aquilo que ela não vê não existe. Então, o fechar o olho, não ver mais minha mãe, meu pai, é muito assustador para ela. E aqui na escola eu acho muito interessante porque eles vão ganhando essa segurança, essa confiança de que tudo bem e eu consigo dormir sozinho, né? Sim, sim, é muito importante. Eu tenho até um livro, a Marina comentou, né? Sempre lembra do livro. Sim. Eu escrevi um livro com outras autoras, outras especialistas da disciplina positiva e o título era Desafio Entre Nós. E eu fui falar justamente sobre a dificuldade que eu tinha de fazer meu filho dormir, que ele não dormia de jeito nenhum. E eu fazia certinho a questão da rotina, um ambiente mais tranquilo e preparando, né, ao entardecer, desacelerando, sem telas, sem muitas distrações, com alguma coisa gostosa, aconchegante, mas o meu filho ele é muito agitado até hoje. Então, aquele momento de desligar para ele era muito difícil e ainda é bastante difícil. Então, algumas coisas que eu converso, eu faço com ele antes de dormir é perguntar como foi o dia dele. E eu vejo que ele espera por esse momento, né? Porque com 7 anos, 7 para 8, então eles já falam, eles contam. Então eu pergunto o que foi bom, o que poderia ter sido melhor, qual foi a parte mais divertida, com quem ele brincou. Então assim, ele vai contando e aí ele sempre me pede para contar uma história. Eu acho fundamental isso que você falou. Não é simplesmente perguntar como foi o dia, mas é direcionar mesmo. O que aconteceu de bom no seu dia hoje?
quem você ajudou hoje, sabe? Isso faz a criança ter olhar para as coisas boas que aconteceram, para as coisas positivas. Sim, e eu também pergunto, quando eu vejo que ele está muito agitado, e eu pergunto assim, então qual foi a coisa mais chata? E aí ele traz, né? E aí eu percebo que eu vou ajudando ele a acomodar os sentimentos antes de dormir. Então eu pergunto, ele fala, aí ele pede uma história, então eu sempre tenho que contar uma história. E às vezes eu vou contando coisa que eu percebo que está fazendo um sentido para ele, né? De uma forma diferente, eu vou contando algo que aconteceu comigo, mas para ele se colocar no lugar, no papel de como resolver um conflito, como resolver alguma coisa que está preocupando. Ou eu vou contando de alguma coisa que eu estava preocupada, com medo, e que depois deu tudo certo, né? Então, essa esperança que a gente passa, essa segurança, essa tranquilidade quando eles estão maiores é muito importante. Com os pequenos, né, até com a bebê eu faço isso. Quando eu vejo que ela está muito agitada na hora de dormir, então eu começo a recontar como foi o dia. E eu vou fazendo um carinho nela, eu vou falando, hoje você foi para a escola, você brincou. Eu vou falando o nome das amigas, às vezes ela está quase dormindo, ela até para. Ela para, parece que ela lembra alguma coisa, ela fala, né? Então eu vou ajudando a acomodar também tudo o que foi durante o dia, porque no momento do sono, como você disse, Marina, é muito importante para processar todo o aprendizado, todas as emoções, as experiências. E muitas vezes aquilo que não foi bem acomodado gera essa inquietação na hora de dormir, Uma das perguntas, né, que as neuropsicólogas fazem logo no começo de avaliação, quando a criança está com alguma dificuldade, inclusive de aprendizagem, é como é o sono dessa criança. Para vocês terem ideia do quanto o sono interfere nessa questão de aprender. Sim, é uma pergunta que a gente coloca na nossa ficha, né, de entrevista quando a criança vai entrar, porque a gente precisa entender como está essa rotina de sono. A criança que ela dorme bem, que ela chega descansada, ela vai ter um dia que vai fluir, que vai ser tranquilo. Da mesma forma, quando a mãe aqui na porta diz, olha, a noite não foi boa, acordou, as professoras já ficam cientes, até porque o olhar para aquela criança naquele dia muda, né? A gente já viu isso em várias situações. E a professora precisa saber, porque quando chega ao final do dia elas estão exaustas. Então, às vezes a gente propõe uma outra atividade, dá um tempo maior entre o lanche e o descanso, né? É muito importante levar em consideração algo que não é do pedagógico, que não é do cognitivo, mas que está totalmente relacionado ao aprender, ao fato de aprender, né? E você falou um pouquinho do uso de telas, né? Eu vi muito isso no período de férias, que a gente acabou liberando um pouco mais para nossa filha, e assim, o quanto isso interferiu no sono à noite. E aí, o bacana de estar numa escola que não tem telas é que ela fica o dia todo aqui brincando, então isso, nossa, é muito diferente. A gente conseguiu ter essa comparação do férias com televisão e a rotina de escola, assim, numa escola que preza muito por isso, e o quanto o sono dela é um sono de qualidade daí, quando ela está aqui na rotina da escola. Sim, isso faz a gente pensar que assim, o sono não é só aquele momento próximo do sono que a gente vai criar um ambiente, mas é todo o dia da criança, né? As atividades, uma atividade assim, numa escola como a ecoescola, com bastante atividade no ar livre, com movimento, tudo isso ajuda muito na qualidade do sono da criança. Sim, sim. Então, eu percebo quando as crianças estão aqui na escola para o final de semana, por exemplo, né? Que no final de semana eles acabam ficando mais ociosos e às vezes acabam recorrendo à televisão e eles ficam muito mais irritados. E também quando não tem televisão, porque tem, né, os eventos, tem as brincadeiras, brincam bastante também, a qualidade desse sono. E recentemente até houve uma provocação que fez muito sentido para mim, que foi a seguinte: os pais não deixam uma criança de 2, 3 anos próximo de uma piscina que não tem proteção, mas a gente deixa as crianças próximas de um celular que é tão nocivo e tão perigoso quanto, porque a gente não tem a dimensão do perigo que isso está fazendo, né? Isso faz mal até pra gente. Se pega o celular antes de dormir, eu tenho evitado de pegar o meu celular e levar para perto da cama, porque quando você percebe, você já está com ele e já atrapalhou, você já perdeu lá 31 horas de sono de qualidade, né? Famílias, eu acho muito importante também, nesse episódio, deixar bem claro que cada família tem uma rotina, né? Tem uma dinâmica e que cada criança é única. Então,
para que vocês tentem levar em consideração a fase de desenvolvimento que a criança está. Quanto menor, mais difícil é a rotina, né? Os despertares noturnos, eles acordam, ficam doentes, atrapalham. Conforme eles vão crescendo, eles vão ganhando a autonomia do sono, né? Então eles vão aprendendo, acordou, dormiu de novo sozinho e as coisas tendem a ficar melhor. Quando foge muito, né, esses despertares, essa ansiedade, a criança dorme muito pouco, aí é o momento de procurar um especialista mesmo para avaliar se não está tendo nenhum transtorno ou algo que precisa intervir. Mas é isso. Então, desejamos a todos boas noites de sono aí e até o próximo episódio do Ecoar Parentalidade.